No aniversário do meu neto, ele sussurrou assustado: "Vovó, você não olhou embaixo da mesa?" Meu coração parou por um segundo. A bandeja com fatias de bolo de chocolate tremeu em minhas mãos. Ao meu redor, o quintal estava cheio de vida. Crianças corriam na grama, seus gritos de alegria se misturando com a conversa animada dos adultos. Balões coloridos dançavam com a brisa suave da tarde. Minha filha, Clara, ria de algo que seu marido, Arthur, acabara de dizer. Para qualquer um que olhasse, eu era apenas Juracy, a avó dedicada, vivendo o momento mais feliz do ano. Mas o sussurro do meu neto, que também se chama Arthur, mudou tudo. Ele, com seus 7 anos de inocência, havia encontrado a chave que eu pretendia usar para demolir o mundo do seu pai. O tempo, que eu controlava com tanta paciência, de repente começou a correr contra mim. Se a atmosfera densa do meu segredo te prendeu, inscreva-se no canal. A cada novo vídeo, revelarei um fragmento do passado que assombra o presente, e você não vai querer perder nenhum deles. Eu me agachei, forçando um sorriso gentil. "O que foi, meu amor? A vovó está um pouco ocupada com o bolo." Meus olhos, no entanto, dispararam para a longa toalha de linho branco que cobria a mesa principal, caindo até o chão e escondendo perfeitamente o seu segredo. O pequeno Arthur apontou com o queixo. "Tem uma caixa escura lá. Eu vi quando meu carrinho rolou para debaixo." Senti um frio percorrer minha espinha. Era a minha caixa. A caixa que continha a verdade. O dossiê que levei 2 anos para montar. Cada documento, uma pá de terra na cova que eu estava cavando para o meu genro. Ele me olhou, seus olhos grandes e curiosos, esperando uma resposta. Naquele momento, o pai dele se aproximou, com aquele sorriso charmoso que enganava a todos. "O que os meus 2 amores estão cochichando aí?" Ele bagunçou o cabelo do filho e me deu um beijo na bochecha. O cheiro do seu perfume caro me embrulhou o estômago. Era o cheiro do dinheiro que ele roubou de mim e do meu falecido marido, Osvaldo. "Nada demais", respondi, minha voz surpreendentemente firme. Ele só estava me contando um segredo de aniversário. Arthur, o pai, sorriu, completamente alheio. Para ele, eu era a sogra inofensiva, uma senhora de cabelos brancos que passava os dias fazendo biscoitos e cuidando do jardim. Ele não fazia ideia da determinação fria que havia se instalado em meu coração há 5 anos. 5 anos desde o dia em que ele se sentou na minha antiga sala de estar, na casa que eu e Osvaldo construímos com o trabalho de uma vida, e nos apresentou uma oportunidade única, um fundo de investimento seguro, de alta rentabilidade, perfeito para garantir uma aposentadoria tranquila. Ele era da família. Ele era o marido da nossa filha. Nós confiamos nele. Entregamos tudo o que tínhamos. 6 meses depois, o fundo quebrou. Perdemos tudo. A casa, as economias, a segurança. Arthur veio até nós com lágrimas nos olhos, dizendo que também havia sido uma vítima, que perdeu uma quantia significativa. Ele se pintou como um sofredor ao nosso lado. Mas eu vi algo em seus olhos naquele dia. Um brilho que não era de tristeza, mas de alívio. Meu Osvaldo não aguentou. O estresse, a humilhação, a dor de ver nosso futuro desmoronar, o consumiram. Um ataque do coração o levou meses depois. No funeral, Arthur fez um discurso emocionante sobre o grande homem que meu marido tinha sido. Enquanto todos choravam, eu senti o ódio se transformar em um propósito gelado. Eu não queria o dinheiro de volta. Eu queria justiça. Uma justiça poética e pública. Queria que todos vissem o verdadeiro homem por trás da máscara de bom moço, de pai exemplar, de genro perfeito. A motivação não era apenas vingar a morte do meu marido, mas destruir a vida que Arthur construiu sobre as nossas ruínas. Por isso, usei o pouco que me restava para contratar um investigador particular, um homem discreto chamado Sr. Thomas. Ele era caro, mais eficiente. Durante 2 anos, ele cavou e encontrou tudo. Extratos de contas secretas em paraísos fiscais, abertas semanas antes do fundo quebrar. Cópias de e-mails trocados com um sócio, detalhando como desviar o dinheiro. E a joia da coroa, uma gravação de áudio. Nela, Arthur se gabava para esse sócio em um bar, rindo de como foi fácil enganar os velhos que confiaram nele cegamente. Cada prova era um prego no caixão dele. Eu juntei tudo naquela simples caixa de madeira escura, uma caixa que antes guardava os relógios de Osvaldo, e a escondi no lugar mais improvável e, ao mesmo tempo, mais simbólico, bem no centro da celebração de sua vida perfeita, debaixo da mesa do bolo de aniversário do seu filho. Meu plano original era simples. Na hora de cantar os parabéns, eu pediria um momento. Diria algumas palavras em homenagem a Osvaldo, o avô que o pequeno Arthur mal conheceu. E então, na frente de toda a família, do tio, dos primos, dos amigos importantes e sócios de Arthur, eu revelaria
o conteúdo da caixa. Eu o destruiria social e emocionalmente, da mesma forma que ele nos destruiu financeiramente. Mas agora, o olhar inocente do meu neto me dizia que o plano precisava mudar. Ele poderia, a qualquer momento, dizer em voz alta: "Pai, a vovó escondeu uma caixa debaixo da mesa." E tudo estaria perdido. Eu precisava agir, e agir agora. Arthur, o pai, ainda estava ao meu lado, sorrindo para os convidados. "Bem, acho que está na hora de cortar esse bolo, não é? As crianças estão ficando impacientes." Ele se virou para a mesa. Era o meu momento. A adrenalina me deu uma clareza que eu não sentia há anos. O medo se foi, substituído por uma calma implacável. Eu coloquei a bandeja de bolo em uma mesinha próxima. Respirei fundo e me virei para o meu genro. "Arthur", chamei, minha voz soando doce e frágil, a voz da vovó que todos conheciam. Ele se virou para mim, o sorriso ainda no rosto. "Sim, Juraci." O uso do meu primeiro nome era parte de sua encenação, mostrando uma falsa intimidade que me enojava. Eu sorri de volta, um sorriso que não alcançava meus olhos. Olhei para o meu neto, que me observava com atenção, e pisquei para ele. "O seu filho me lembrou de uma coisa. Eu preparei uma surpresa especial para você. Um presente de aniversário atrasado para o meu genro querido." A confusão apareceu em seu rosto. Os convidados mais próximos silenciaram, curiosos. Minha filha, Clara, se aproximou, parecendo contente. "Mãe, a senhora não precisava se incomodar." "Oh, não foi incômodo algum, minha querida," eu disse, sem tirar os olhos de Arthur. "É algo que venho preparando há muito tempo. Algo para celebrar o homem de negócios brilhante que seu marido é." O elogio o fez relaxar. Ele adorava ser o centro das atenções. "Bem, agora estou curioso," ele disse rindo. Eu caminhei lentamente até a mesa do bolo. Cada passo era deliberado. O som das crianças parecia distante. O mundo inteiro havia se resumido aquele pequeno espaço no meu quintal. Eu me inclinei, minha mão roçando a toalha de linho. "Arthurzinho, meu anjo," eu disse em voz alta para o meu neto. "Você pode me ajudar a pegar o presente do seu pai? Está bem aqui, onde você me mostrou." O pequeno Arthur sorriu, feliz por participar. Ele se arrastou para debaixo da mesa. Vi o rosto do meu genro mudar. Um pingo de incerteza surgiu em seus olhos. Ele não sabia o que esperar, mas a natureza da situação, a minha mudança súbita de comportamento, o estava deixando nervoso. Minha filha ainda sorria, alheia. O menino saiu de debaixo da mesa, segurando a caixa de madeira escura com as duas mãos, como se fosse um tesouro. Ele a estendeu para mim com orgulho. Eu peguei a caixa. Ela parecia pesada em minhas mãos, pesada com o peso de 5 anos de dor, luto e planejamento. Eu a segurei na frente do meu corpo e olhei diretamente para Arthur. Seu sorriso havia desaparecido completamente. Ele agora me olhava com desconfiança, uma ruga de preocupação se formando em sua testa. Ele sabia que algo estava errado. Ele só não sabia o quão errado estava. Os convidados nos observavam em silêncio. A atmosfera festiva havia evaporado, substituída por uma tensão palpável. Eu sorri para meu neto e disse: "Obrigada por me lembrar, meu amor. A vovó tem uma última surpresa para o seu papai." Então, com o olhar fixo no homem que destruiu minha vida, comecei a abrir a tampa da caixa. O fim do mundo dele estava prestes a começar. A madeira fria da tampa cedeu com um clique suave, um som que pareceu ecoar pelo silêncio repentino do quintal. Ninguém falava. Os olhos de todos estavam fixos em mim e na caixa. Os de Arthur, no entanto, estavam cheios de um pânico crescente. Ele abriu a boca para dizer algo, talvez para tentar rir e transformar aquilo em uma piada, mas nenhuma palavra saiu. Eu o impedi com um olhar que ele nunca tinha visto em mim antes. Não era o olhar da avó Juraci, era o olhar da viúva de Osvaldo. Minha mão entrou na caixa e tirou o primeiro item. Não era um documento, era uma fotografia, uma foto antiga, um pouco desbotada, de mim e Osvaldo, abraçados na varanda da nossa antiga casa. A casa que ele construiu com as próprias mãos e que agora pertencia a estranhos. Eu segurei a foto para que todos pudessem ver. "Clara, minha filha, você se lembra deste dia?" perguntei, minha voz calma e clara. "Foi no nosso aniversário de 40 anos de casados. Seu pai estava tão feliz." Clara deu um passo à frente, o rosto confuso. "Mãe, o que é isso? Por que você está fazendo isso agora?" "Porque é importante lembrar de onde viemos," respondi, virando a foto na direção de Arthur. "E é importante lembrar o que perdemos. Você se lembra desta casa, não é, Arthur? Você costumava dizer que era a casa dos seus sonhos." Ele engoliu em seco, o suor começando a brilhar em sua testa. "Juraci, eu não sei que tipo de brincadeira é essa, mas não tem graça. É a festa do seu neto." Ele tentou usar o filho como um escudo, como sempre fazia. "Você tem razão. É sobre
sobre o futuro dele. Um futuro construído sobre mentiras, eu disse, colocando a foto de volta na caixa. Minha mão mergulhou novamente, e desta vez saiu com um maço de papéis presos por um elástico. Eram os extratos bancários. Eu os segurei no ar. Isso pode não parecer muito para vocês, falei para os convidados, que agora me olhavam como se eu tivesse perdido o juízo. São apenas papéis. Mas para mim, eles contam uma história. A história de um fundo de investimento que quebrou. Eu fiz aspas com os dedos na palavra quebrou. A história de como todo o dinheiro de uma vida inteira simplesmente desapareceu. A expressão de Arthur mudou de pânico para fúria. Ele deu um passo em minha direção. Já chega. Você está senil. Alguém tire essa caixa dela. Mas ninguém se moveu. Minha calma era mais assustadora do que a raiva dele. Senil? Repeti, com um pequeno sorriso triste. Eu posso ser velha, Arthur, mas minha memória é excelente. Eu me lembro do nome do banco, por exemplo. Um banco nas Ilhas Cayman. Um nome que aparece nestes extratos, abertos em seu nome, 3 semanas antes do nosso fundo quebrar. Que coincidência infeliz, não acha? Um murmúrio percorreu os convidados. O tio de Arthur, um homem de negócios que estava ao seu lado, olhou para ele com uma nova desconfiança. Clara olhava de mim para o marido, seu rosto pálido como a toalha da mesa. Arthur? Do que ela está falando? Ela não sabe o que está dizendo, meu amor. É um mal-entendido. Sua mãe está confusa, magoada com a perda do seu pai. Ele começou, sua voz charmosa agora soando desesperada. Era a hora da joia da coroa. Antes que a cena se dissolvesse em caos, eu me virei para um dos primos de Clara. Leve o Arthurzinho para dentro, por favor. Ele já comeu muito doce. A vovó precisa conversar com o papai dele. O menino foi levado, olhando para trás sem entender nada. Melhor assim. A inocência dele já tinha cumprido seu papel. Com o meu neto a salvo da destruição que viria, eu peguei o último item da caixa. Era um pequeno gravador de voz digital, preto e discreto. Eu o segurei entre o polegar e o indicador. Você tem razão, Arthur. Papéis podem ser forjados. Números podem ser mal interpretados. Eu disse, minha voz agora fria como gelo. Mas uma voz, a voz de um homem se gabando de seu grande feito, isso é mais difícil de negar. O rosto de Arthur perdeu toda a cor. Ele sabia o que era aquilo. Ele deu um passo para tentar arrancar o gravador da minha mão, mas eu fui mais rápida. Apertei o botão de play. O silêncio do quintal foi quebrado pelo som de risadas em um bar, o tilintar de copos. E então, a voz dele, a voz clara e arrogante de Arthur, vinda do pequeno aparelho, foi a coisa mais fácil do mundo, dizia a gravação. Eles confiam em mim cegamente. O velho Osvaldo me olhava como se eu fosse um gênio das finanças. Assinou tudo sem ler. A gravação continuou, com a voz de outro homem rindo junto. E a velha? Juraci? Ah, ela só se preocupa com o jardim. Entregaram tudo. A casa, as economias, tudo. E o melhor de tudo? Eles ainda acham que eu perdi dinheiro junto com eles. Eu tive que fingir que estava chorando. Foi uma atuação digna de um prêmio. A risada gravada de Arthur ecoou pelo quintal. Ninguém respirava. Eu olhei para a minha filha. Clara estava com as mãos na boca, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela não olhava para mim. Olhava para o marido, o pai do seu filho, com uma expressão de pura devastação e nojo. O homem que ela amava era um monstro. E a prova estava ali, tocando para que todos ouvissem. Arthur estava paralisado. O sorriso charmoso, a máscara de bom moço, tudo havia se desfeito, revelando o homem pequeno e cruel por baixo. Seus sócios e amigos o olhavam com desprezo. A família, com vergonha. Seu mundo não estava desmoronando, já era pó. Eu apertei o botão para parar a gravação. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Coloquei o gravador de volta na caixa, junto com os papéis e a foto. Fechei a tampa. Meu trabalho estava feito. Virei-me para Clara. Seus olhos encontraram os meus, cheios de dor. Mãe, ela sussurrou, a voz quebrada. Eu apenas assenti, uma única lágrima finalmente escapando dos meus olhos. Não era uma lágrima de tristeza, mas de alívio, de justiça. Eu me inclinei e coloquei a caixa de madeira escura sobre a mesa, ao lado do bolo de aniversário intocado do meu neto. Feliz aniversário, Arthur, eu disse para o meu genro, sem uma gota de ironia na voz. Então, dei as costas para as ruínas da vida que ele construiu e caminhei lentamente para dentro da minha casa. A vingança não era doce, era apenas o fim. E para mim, era o suficiente. Era tudo o que restava de Osvaldo. Era a paz que eu precisava para finalmente viver o meu luto. A porta da cozinha se fechou atrás de mim e o som do caos no quintal
quintal foi abafado, transformando-se num zumbido distante. O cheiro de bolo e de doces ainda pairava no ar. Uma lembrança doentia da celebração que eu mesma havia destruído. Minhas pernas, que me sustentaram com tanta firmeza por tanto tempo, de repente fraquejaram. Apoiei-me na porta, fechando os olhos e respirando fundo pela primeira vez em 5 anos. O peso daquela caixa, o peso da minha missão, finalmente deixou meus ombros. Eu não me sentia feliz, não sentia alegria. Sentia apenas um vasto e silencioso vazio, onde antes havia uma dor constante. Era a calmaria depois de uma tempestade que durou uma eternidade. Do lado de fora, o silêncio foi quebrado. Primeiro, por um grito de fúria. A voz de Arthur, desprovida de todo o seu charme, crua e feia. Depois, um soluço que rasgou meu coração. A minha filha, Clara. Fui até a pia da cozinha, minhas mãos tremendo enquanto eu abria a torneira para beber um copo de água. A janela em cima da pia me dava uma visão clara do palco que eu havia montado. Os convidados estavam paralisados, como estátuas em um jardim. Alguns cochichavam, outros olhavam para o chão, envergonhados por terem presenciado algo tão íntimo e brutal. Arthur agarrava o braço de Clara, tentando arrastá-la para longe da mesa. Vamos embora daqui, Clara. Agora. Sua mãe perdeu o juízo. Ela está doente. A voz dele era alta, desesperada, tentando reescrever a história diante de uma plateia que já conhecia a verdade. Mas Clara, minha frágil e doce Clara, encontrou uma força que eu não sabia que ela possuía. Ela puxou o braço com violência, libertando-se dele. Não me toque, disse ela, a voz embargada pelas lágrimas, mas firme como aço. Nunca mais toque em mim. O tio de Arthur, um homem que sempre o admirou, aproximou-se dele. Seu rosto, antes festivo, era uma máscara de decepção. Aquela gravação... Arthur, me diga que não é verdade. Arthur virou-se para ele, o rosto vermelho de raiva e humilhação. É uma armação, uma mentira. Ela me odeia desde que Osvaldo morreu, mas seus olhos não conseguiam sustentar o olhar do tio. A mentira era fraca demais, transparente demais. O homem simplesmente balançou a cabeça e se virou. Vamos embora, disse ele para sua esposa, e eles foram os primeiros a sair. Foi o sinal. A festa acabou. Em menos de 5 minutos, o quintal se esvaziou. Casais pegavam seus filhos pela mão e saíam em silêncio, sem se despedir, deixando para trás os balões coloridos e a comida intocada. Logo, restaram apenas Arthur e Clara, sozinhos em meio aos destroços de sua vida. Ele ficou ali, exposto sob o sol da tarde, o rei de um reino que não existia mais. Você vai acreditar nela? Numa velha amarga e ressentida? Ele cuspiu as palavras na direção de Clara. Ela nunca aceitou o nosso sucesso. Sucesso? Clara riu, um som terrível, sem nenhuma alegria. Você chama isso de sucesso? Construir uma vida sobre a ruína dos meus pais? Sobre a morte do meu pai? Saia daqui, Arthur. Apenas saia. Ele deu um passo em direção a ela, o punho cerrado. Por um segundo, temi pelo que ele poderia fazer, mas ele parou. Olhou para a casa, para a janela onde eu estava, e seu rosto se contorceu em uma máscara de ódio puro. Você vai se arrepender disso, Juraci, ele gritou para mim. Vocês duas vão se arrepender. Então ele se virou e saiu marchando, batendo o portão do quintal com uma força que fez os últimos balões murcharem. Ninguém se virou para olhar. Clara ficou parada por um longo momento. Então desabou em uma das cadeiras de jardim, o rosto entre as mãos, seu corpo sacudido por soluços profundos. Deixei que ela chorasse. A dor precisava sair. Era um veneno que ela carregou por anos sem saber. Enquanto eu observava, meu neto apareceu na porta da cozinha, os olhos grandes e confusos. Vovó, cadê todo mundo? O papai foi embora? Eu me ajoelhei na sua frente, colocando minhas mãos em seus ombros pequenos. O papai precisou resolver uma coisa importante, meu amor. A festa acabou mais cedo hoje. Ele olhou para a mãe chorando lá fora. A mamãe tá triste? Ela só está cansada, meu anjo. Vá para o seu quarto e brinque um pouco. Eu vou conversar com ela. Ele assentiu, ainda sem entender, e correu para dentro. Proteger a inocência dele era a minha próxima batalha. Saí para o quintal. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Sentei-me na cadeira ao lado de Clara, em silêncio. O vento soprava suavemente, balançando a toalha de mesa como se quisesse esconder a bagunça. Depois de muito tempo, ela levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ela olhou para mim e eu vi a pergunta antes que ela a fizesse. Por que, mãe? Sua voz era um sussurro. Por que fazer isso aqui? Hoje, na frente do nosso filho, de todos que conhecemos? Eu não desviei o olhar. Ela merecia a verdade. Toda ela. Porque a justiça precisava ser pura.
pública, Clara. Ele não te roubou em segredo? Ele não destruiu seu pai em segredo? Mas ele construiu a vida dele, o respeito, a admiração de todos, em público. A mentira dele era pública. Portanto, a verdade também tinha que ser. Eu peguei a mão dela. Estava fria. Ele se escondeu atrás de você e do seu filho por 5 anos. Ele usou o amor de vocês como um escudo. A festa de aniversário do neto dele, o evento de família perfeito, era o único lugar onde ele jamais esperaria ser atacado. Era o coração do mundo de mentiras dele. E eu precisei arrancar esse coração. Ela puxou a mão de volta, balançando a cabeça. Você me humilhou, mãe. Humilhou a mim e ao meu filho. Não, eu disse, minha voz firme. Eu te libertei. Você viveria o resto da sua vida ao lado de um homem que riu da morte do seu pai. Seu filho cresceria admirando um monstro. A humilhação de hoje é dolorosa, eu sei. Mas ela passa. A dor de uma vida inteira construída sobre uma fraude, essa nunca passaria. Ela te consumiria por dentro, como consumiu seu pai. Ficamos em silêncio novamente. As luzes do quintal que eu havia instalado para a festa se acenderam automaticamente, lançando um brilho suave sobre a cena de devastação. Clara olhou para a mesa, para a caixa de madeira escura que ainda estava lá, ao lado do bolo. Tudo estava ali o tempo todo, ela disse para si mesma. Toda a verdade. Sim, eu respondi. Às vezes, a verdade está bem debaixo dos nossos narizes. Só precisamos que alguém nos mostre onde olhar. Ela se levantou, caminhou até a mesa e tocou a tampa da caixa com a ponta dos dedos. Depois, olhou para mim e pela primeira vez, não vi apenas dor em seus olhos. Vi uma faísca de compreensão, de reconhecimento. Ela estava vendo não apenas a mãe que a criou, mas a mulher que sobreviveu, que lutou, que fez o impensável por amor e por justiça. O que vamos fazer agora? Ela perguntou. A voz ainda fraca, mas não mais quebrada. Eu me levantei e fui até ela, colocando um braço ao redor de seus ombros. Agora, eu disse, olhando para a casa onde seu filho brincava, a salvo da tempestade. Nós vamos recomeçar, juntas. Vamos limpar essa bagunça e vamos comer uma fatia de bolo, porque hoje, apesar de tudo, é o aniversário do meu neto. Ela me olhou e um pequeno, minúsculo sorriso se formou em seus lábios. O primeiro raio de sol, depois do dilúvio. Eu sabia que o caminho seria longo e difícil, mas, pela primeira vez em 5 anos, eu sabia que não o caminharíamos sozinhas. A justiça para Osvaldo não era o fim da minha história, era o começo da nossa. Aquele pequeno sorriso de Clara foi como a primeira rachadura em uma represa prestes a ceder. Nós duas ficamos ali, paradas em meio à destruição da festa, com o cheiro de doces e a humilhação ainda pairando no ar. Eu a guiei até a mesa. Com a mão ainda trêmula, peguei a faca do bolo. A cobertura de chocolate estava perfeita, com o nome do meu neto escrito em letras coloridas. Cortei a primeira fatia, um ato que pareceu absurdamente normal em meio ao caos. Coloquei o pedaço em um prato e entreguei a ela. Ela não comeu, apenas segurou o prato, olhando para o bolo como se fosse um objeto de outro mundo. Eu o amava, mãe. Ela sussurrou, a voz tão baixa que quase foi levada pelo vento. Ou eu amava o homem que eu achava que ele era. Eu sei, minha filha. Eu sei, respondi, minha própria voz falhando pela primeira vez naquela noite. Peguei a caixa de madeira escura, o dossiê da minha vingança, e a segurei junto ao peito. Era pesada, não pelo conteúdo, mas pelos 5 anos de dor que ela representava. Naquele momento, o pequeno Arthur apareceu na porta, segurando seu carrinho. Seus olhos estavam sonolentos. Vovó, eu tô com fome. Ninguém cantou parabéns pra mim. Meu coração se partiu um pouco mais. Clara olhou para o filho e algo em seu rosto mudou. A vítima deu lugar à mãe. Ela colocou o prato de bolo na mesa, se ajoelhou na frente do nosso pequeno e o abraçou com força. Nós vamos cantar agora, meu amor. Só nós 3. O que você acha? O menino sorriu, um sorriso genuíno que iluminou o quintal escuro. E assim, sob a luz fraca das lâmpadas de festa, nós cantamos. Nossas vozes eram fracas e desafinadas. Uma canção de ninar triste para um dia que jamais seria esquecido. Naquela noite, a casa ficou em um silêncio profundo. Depois que coloquei meu neto na cama, contando uma história sobre um cavaleiro corajoso que protegia seu reino de um dragão disfarçado, encontrei Clara sentada na mesa da cozinha. Ela olhava fixamente para a caixa que eu havia deixado ali. Como? Ela perguntou sem me olhar. Como você fez tudo isso? Sozinha? Sentei-me em frente a ela. Contei sobre o Sr. Thomas, o investigador particular. Contei como eu vendia biscoitos e geleias na feira do bairro, dizendo a todos que era para complementar a aposentadoria, quando na verdade cada centavo ia para o pagamento dele. Contei sobre as noites em claro, analisando documentos que eu mal entendia, aprendendo sobre contas no exterior e empresas de fachada. Seu pai,
Osvaldo sempre disse que a maior arma de uma pessoa é a paciência. Eu disse. Arthur achava que eu era uma senhora inofensiva que cuidava do jardim. Ele subestimou a dor de uma viúva. Ele subestimou o amor de uma mãe. Clara finalmente levantou os olhos. Havia raiva neles, mas não era para mim. Era uma raiva fria, direcionada ao homem com quem ela havia dividido a vida. Ele me usou. Ele usou nosso filho. Cada jantar de família, cada feriado, era tudo parte da mentira dele. Ela passou a mão pelo rosto. Nós não temos nada, mãe. A casa, o carro, as contas, está tudo no nome dele. Ele me dava um cartão de crédito com um limite generoso. Eu me sentia uma rainha. Agora entendo que eu era apenas parte da decoração, um acessório caro para a vida perfeita dele. O medo real da situação começou a aparecer. A humilhação pública era uma coisa, a ruína financeira era outra, muito mais concreta. Ele não vai nos deixar em paz, ela disse. Você ouviu o que ele gritou? Ele vai tentar nos destruir. Eu estendi a mão sobre a mesa e segurei a dela. Ele já tentou nos destruir uma vez, Clara, e nós sobrevivemos. Agora, nós lutamos juntas. O dia seguinte começou com o som insistente do telefone. Eram tios, primos, amigos da família. Alguns ligavam para oferecer um apoio tímido, suas vozes cheias de pena. Outros, eu sabia, ligavam apenas para conseguir mais detalhes da história que já se espalhava pela cidade como fogo em mato seco. Clara atendeu a primeira ligação, do tio de Arthur, o mesmo que o havia confrontado na festa. Ele foi breve, disse que estava chocado, decepcionado e que sentia muito por nós. Foi um pequeno conforto. Mas então as mensagens de Arthur começaram a chegar no celular de Clara. Eu a vi lendo, o rosto empalidecendo a cada nova notificação. Eram uma mistura horrível de súplicas e ameaças. Clara, meu amor, me perdoe. Sua mãe é uma manipuladora. Ela envenenou você contra mim. 5 minutos depois. Você não vai conseguir nada de mim no divórcio. Vou provar que você sabia de tudo e era minha cúmplice. E a pior de todas, vou lutar pela guarda do Arthur. Um juiz nunca deixaria meu filho com uma mulher instável e influenciada por uma velha louca. Aquela última ameaça foi como um soco no estômago de Clara. Ela largou o celular como se ele queimasse. Ele não pode fazer isso, pode, mãe? Eu a abracei. Ele pode tentar. Pessoas como ele tentam de tudo quando são encurraladas. É por isso que não podemos mais ficar paradas. Eu sabia que precisávamos de ajuda profissional. Minha vingança havia sido emocional, mas a batalha que viria agora seria legal. Havia um nome em minha mente. Um homem que Osvaldo e eu conhecíamos há anos, antes de tudo desmoronar. Um advogado chamado Dr. Magalhães. Ele era um homem sério, mais velho, conhecido por sua honestidade. Usei o resto do dinheiro que guardava em uma lata de biscoitos e liguei para ele. Marcamos uma reunião para a tarde seguinte em seu escritório no centro da cidade. Quando chegamos ao escritório do Dr. Magalhães, um lugar sóbrio com cheiro de livros antigos e café forte, senti um nervosismo que não sentia nem mesmo no dia da festa. Clara estava quieta ao meu lado, segurando a alça da bolsa com força. Coloquei a caixa de madeira escura sobre a mesa polida do advogado. Ele me olhou por cima dos óculos. Juraci, faz muito tempo. Sinto muito pelas circunstâncias. Eu assenti, incapaz de falar. Clara, então, para minha surpresa, começou a contar a história. Com uma voz clara e firme, ela narrou tudo, desde a oportunidade de investimento até as ameaças que estava recebendo. Eu apenas observava, vendo minha filha se transformar diante dos meus olhos. A dor ainda estava lá, mas agora havia uma camada de determinação por cima. Quando ela terminou, eu abri a caixa. Dr. Magalhães examinou cada documento, cada extrato bancário. Por último, pegou o pequeno gravador. Eu o avisei sobre o conteúdo. Ele colocou um fone de ouvido e ouviu a gravação inteira, seu rosto se tornando cada vez mais sério. Quando terminou, ele tirou os fones e ficou em silêncio por um longo minuto. Juraci, ele disse finalmente. O que você fez foi perigoso e pouco ortodoxo, mas você conseguiu o que um exército de advogados levaria anos para conseguir. Isso aqui, ele apontou para a caixa, é a ruína dele. Não apenas no divórcio, mas criminalmente. Fraude, lavagem de dinheiro. Ele pode pegar muitos anos de prisão. Um peso enorme saiu dos meus ombros. Mas o advogado continuou. Seu tom era um aviso. Mas não se enganem. Ele não vai cair sem lutar. Ele tem dinheiro, tem contatos. Ele vai tentar desacreditar vocês, principalmente você.
Juraci. Vai alegar que a gravação é falsa, que os documentos foram forjados por uma sogra vingativa. Vai ser uma guerra suja e longa. Nós saímos do escritório dele com uma mistura de medo e esperança. A guerra estava declarada, mas pela primeira vez tínhamos um general ao nosso lado. Nos dias que se seguiram, uma nova rotina se instalou. Clara se mudou com o pequeno Arthur para a minha casa. O sobrado modesto, que antes parecia tão vazio, agora estava cheio de vida novamente. O som da risada do meu neto nos corredores era o melhor remédio. Havia dias difíceis, claro. Dias em que Clara chorava em silêncio no quintal, olhando para o nada. Dias em que eu sentia o fantasma de Osvaldo ao meu lado, e a saudade doía como uma ferida aberta. Mas não estávamos mais sozinhas. Uma tarde, eu estava no meu pequeno jardim, cuidando das minhas rosas, o único luxo que me permiti manter da minha vida antiga. Clara se aproximou, trazendo 2 xícaras de chá. Sentamos no pequeno banco de ferro. Eu recebi uma intimação hoje, disse ela calmamente. A primeira audiência do divórcio foi marcada. Eu segurei sua mão. Estamos prontas, eu disse. Ela olhou para mim, e aquele pequeno sorriso que eu vi no dia da festa reapareceu. Mas desta vez era mais forte, mais seguro. Sim, mãe, nós estamos. Ele tirou tudo do meu pai. Tirou a minha confiança, os meus sonhos. Mas ele não vai tirar o nosso futuro. Vamos lutar. Eu olhei para o nosso neto, que corria atrás de uma borboleta na grama, e soube que ela estava certa. A vingança por Osvaldo tinha terminado. A batalha por Clara e Arthur estava apenas começando, e eu estaria na linha de frente. Os dias que se seguiram foram uma névoa de papelada e conversas tensas com o Dr. Magalhães. Ele nos preparou para o pior, detalhando as táticas sujas que Arthur poderia usar. Ele vai usar a imagem de pai dedicado contra vocês. Ele nos alertou em uma de nossas reuniões. A voz grave. Ele vai pintar Clara como uma esposa instável, e você, Juraci, como uma velha manipuladora e vingativa. Cada palavra era um golpe, mas um golpe necessário. Precisávamos de uma armadura, e a verdade contida naquela caixa de madeira era a única que tínhamos. A primeira investida de Arthur não foi nos tribunais. Foi mais cruel, mais pessoal. Ele começou a ligar para o celular do meu neto, um aparelho que Clara havia trazido de sua antiga casa. Eram chamadas de vídeo, onde ele aparecia com um sorriso triste, estrategicamente cercado pelos brinquedos do menino, dizendo o quanto sentia sua falta. Ele nunca mencionava o roubo ou a mentira. Apenas falava sobre como a vovó estava confundindo a mamãe com ideias ruins. Era um veneno destilado gota a gota na mente inocente do meu neto. Clara, com uma força que eu não sabia que ela possuía, cortou aquele mal pela raiz. Depois de uma noite em que o pequeno Arthur acordou chorando, perguntando se a mamãe não gostava mais do papai, ela esperou pela próxima chamada. Eu a observei da porta da cozinha. Ela atendeu. Arthur, escute bem, disse ela, a voz fria como gelo. Você só falará com seu filho com a presença de um conselheiro, ou na minha frente. Acabou o seu teatro. Ele gritou do outro lado da linha. As ameaças eram audíveis mesmo à distância, mas ela desligou, o rosto pálido, mas os olhos firmes. Naquela noite, eu a encontrei na varanda, olhando para uma foto antiga, de quando eles se casaram. Eu acreditei em cada promessa, mãe, ela disse, a voz baixa. Eu construí minha vida inteira em cima de areia. Eu coloquei minhas mãos em seus ombros. Agora vamos construir em rocha, minha filha. Juntas, uma pedra de cada vez. O que você faria no meu lugar? Divida sua opinião nos comentários. A cumplicidade de vocês me dará forças para continuar a expor essa teia de mentiras. A data da primeira audiência chegou como uma nuvem de tempestade no horizonte. Era uma audiência de conciliação, uma formalidade, segundo o Dr. Magalhães. Mas para nós, parecia o dia do julgamento. Vestimos nossas roupas mais sóbrias, 2 mulheres se preparando para a batalha de suas vidas. Ao chegar ao prédio do tribunal, um lugar frio e impessoal, o vi pela primeira vez desde a festa. Arthur estava magro, com olheiras fundas, mas usava um terno caro e um ar de vítima ultrajada que me deu náuseas. Ele estava acompanhado por um advogado de aparência feroz. Ele nos olhou com puro ódio, um olhar que prometia destruição, mas não se aproximou. Sentamo-nos em um banco de madeira frio, esperando sermos chamados. O silêncio no corredor era pesado, quebrado apenas por tosses e o som de passos apressados. Clara apertava minha mão com tanta força que meus ossos doíam. Eu não me importei. Era a força dela se transferindo para mim e a minha para ela. Lembre-se do seu pai, sussurrei para ela, meu olhar fixo na porta à nossa frente. Lembre-se do que ele perdeu. Estamos fazendo isso por ele, por nós. Ela assentiu, endireitando as costas.
respostas. Quando a porta da sala de audiência se abriu e uma funcionária chamou o nome do caso, nos levantamos. Ninguém precisava nos dizer o que estava em jogo. Era o nosso futuro contra o passado de mentiras dele. E nós não íamos perder. A sala de audiências era ainda mais fria do que o corredor. As paredes eram de um bege sem vida, e a única janela mostrava um pedaço de céu cinzento. Sentamo-nos à mesa com o Dr. Magalhães. Do outro lado, Arthur e seu advogado se acomodaram, evitando nosso olhar. Um juiz de aparência cansada entrou e sentou-se em sua cadeira elevada, folheando papéis sem pressa. Meu coração batia forte contra as minhas costelas, um tambor anunciando a guerra. A voz do juiz era monótona quando ele começou a falar sobre o propósito daquela reunião. Tentar um acordo, evitar um processo longo e doloroso. Um acordo. A palavra me pareceu um insulto, como se pudesse haver um acordo para 5 anos de mentiras, para a vida roubada do meu Osvaldo. O advogado de Arthur falou primeiro. Sua voz era pomposa, cheia de falsas preocupações. Ele pintou seu cliente como um marido dedicado e um pai amoroso, pego de surpresa por uma crise de instabilidade de sua esposa, supostamente influenciada por uma sogra amargurada e vingativa. Ele mencionou minha idade, minha viuvez, sugerindo que a dor havia distorcido meu julgamento. Cada palavra era uma facada. Eu olhei para Clara. Ela estava imóvel, o rosto uma máscara de autocontrole, mas eu via a fúria queimando em seus olhos. Arthur, o tempo todo, mantinha a cabeça baixa, como um homem injustiçado carregando o peso do mundo. O teatro era nojento, mas eficaz. Eu podia sentir o juiz nos olhando com uma ponta de dúvida. Então, foi a vez do Dr. Magalhães. Ele não levantou a voz. Ele não usou palavras dramáticas. Ele simplesmente abriu uma pasta e começou a falar. De forma calma e metódica, ele descreveu a fraude, citando datas e valores. Ele não apresentou as provas ainda, apenas mencionou sua existência. Temos registros de transferências bancárias para contas no exterior, realizadas semanas antes da falência do fundo, disse ele, sua voz ressoando na sala silenciosa. Temos correspondências que detalham a intenção de desviar os fundos dos investidores. E temos uma gravação. A cada item que ele listava, eu via uma pequena rachadura na postura de Arthur. Seu advogado se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Isso é um absurdo, o advogado interrompeu. São acusações infundadas, criadas por uma mulher desesperada para prejudicar o pai de seu neto. O Dr. Magalhães olhou para ele, depois para o juiz. Nós não estamos aqui para fazer acusações infundadas, meritíssimo. Estamos aqui para apresentar fatos. E os fatos mostram um padrão de engano e fraude que resultou na ruína financeira e na morte do marido da minha cliente. Ele fez uma pausa, deixando o peso da palavra morte pairar no ar. Meu cliente, o Sr. Arthur, se apresenta como vítima, mas as vítimas reais são a mulher sentada ao meu lado, que perdeu o pai, e a senhora Juraci, que perdeu tudo o que construiu em uma vida inteira. O juiz olhou de um lado para o outro. O senhor tem essas provas consigo? Perguntou ele ao Dr. Magalhães. Tenho cópias, respondeu nosso advogado. As originais estão em um local seguro, mas estamos mais do que preparados para apresentá-las em um julgamento criminal, se necessário. A menção a um julgamento criminal mudou o clima na sala. O advogado de Arthur se inclinou e sussurrou algo com urgência para ele. Arthur balançou a cabeça, o rosto vermelho de raiva. O juiz suspirou. Bem, parece que não haverá acordo hoje, disse ele, o tédio em sua voz evidente. Ele marcou uma nova data, deu algumas instruções e encerrou a sessão. Saímos da sala e caminhamos em silêncio pelo corredor. O ar lá fora parecia mais leve, mais fácil de respirar. Não havíamos ganhado nada, não oficialmente, mas eu senti que havíamos vencido a primeira batalha. Mostramos a eles que não estávamos blefando. Clara parou quando chegamos à porta do prédio. Obrigada, mãe, disse ela, a voz um pouco embargada. Eu não conseguiria ter feito isso sozinha. Eu a abracei. Nós nunca mais estaremos sozinhas nisso, minha filha. A pequena Vitória, no entanto, despertou a fera. Nos dias que se seguiram, Arthur mostrou sua verdadeira face, sem máscaras ou sorrisos charmosos. A guerra deixou de ser fria e se tornou suja. Ele cancelou o cartão de crédito de Clara, deixando-a sem acesso a nenhum dinheiro. Ele ligou para o escola do pequeno Arthur e tentou manchar a imagem de Clara, insinuando que ela era uma mãe negligente e emocionalmente instável. Ele começou a espalhar histórias entre amigos e familiares, dizendo que eu o assediava há anos, que eu nunca aprovei o casamento e que estava usando a morte do meu próprio marido para me vingar dele. A parte mais dolorosa foi ver como alguns membros da família acreditaram nele. Primos que antes nos ligavam para oferecer apoio, agora pararam de atender nossas chamadas. Uma tia de Clara me ligou, dizendo que eu deveria pensar no meu neto e parar com essa guerra sem sentido
sentido. Ela disse que eu estava sendo egoísta, destruindo a família por causa de um orgulho ferido. Desliguei o telefone com as mãos tremendo, o coração pesado com a traição. Eles não viam o monstro, apenas o homem charmoso que os convidava para jantares caros. Uma noite, Clara desabou. Eu a encontrei chorando na cozinha, segurando uma conta de luz vencida. Nós não vamos conseguir, mãe, ela soluçou. Ele tem todo o dinheiro, todos os amigos. Ele vai nos esmagar. Ele vai tirar o meu filho de mim. Eu não sou forte como você. Sentei-me ao lado dela e segurei suas mãos frias. Olhe para mim, Clara. Você acha que eu nasci forte? A força não é algo que a gente tem. É algo que a gente encontra quando não tem outra escolha. Seu pai, Osvaldo, ele não era um homem de brigas. Ele era gentil, paciente. Mas quando mexiam com a família dele, ele se tornava um leão. Essa força está em você também. Arthur está tentando nos assustar, nos isolar, porque ele sabe que juntas somos perigosas para ele. Ele não quer lutar no tribunal, onde as provas importam. Ele quer lutar aqui, na nossa casa, na nossa mente, onde ele pode usar o medo e a dúvida como armas. Eu me levantei e peguei a lata de biscoitos onde guardava minhas economias. Coloquei o dinheiro sobre a mesa. Não era muito, mas era o suficiente para pagar a conta de luz e comprar comida para mais algumas semanas. Nós vamos sobreviver a isso, um dia de cada vez. Eu vou vender mais geleias, vou fazer mais biscoitos. Se for preciso, eu vou limpar casas. Mas nós não vamos desistir. Lembre-se do que ele nos tirou. Lembre-se do seu pai. Nós devemos isso a ele. Aquele momento foi um ponto de virada para Clara. A tristeza em seus olhos foi substituída por uma determinação fria que me lembrou a minha própria. No dia seguinte, ela pegou os currículos antigos que guardava em uma caixa e começou a procurar emprego. Ela tinha se formado em administração antes de se casar, mas nunca havia trabalhado. A pedido de Arthur, que queria uma esposa em tempo integral para cuidar da casa e do filho. Agora, ela estava determinada a reconquistar sua independência. Enquanto Clara procurava emprego, eu voltei a me encontrar com o Sr. Thomas, o investigador particular. Eu sabia que precisávamos de mais. A gravação era poderosa, mas o advogado de Arthur poderia alegar que foi editada ou tirada de contexto. Precisávamos do sócio, o homem com quem Arthur se gabava no bar. Seu nome, segundo as investigações do Sr. Thomas, era Victor. Ele era a peça que faltava. O Sr. Thomas era um homem de poucas palavras, mas muito eficiente. Ele localizou Victor em outra cidade, a algumas horas de distância. Ele havia se afastado de Arthur logo após o colapso do fundo, aparentemente com sua parte do dinheiro. Ele não vai querer falar, Juraci, alertou o Sr. Thomas. Ele é tão culpado quanto o seu genro. Envolvê-lo significa se arriscar. É um risco que precisamos correr, eu disse. Decidi que eu mesma iria procurá-lo. Clara não gostou da ideia. É perigoso, mãe. Você não sabe do que esse homem é capaz. Mais perigoso é deixar Arthur vencer, respondi. Não se preocupe, eu não vou sozinha. Pedi ao Sr. Thomas que me acompanhasse. Ele concordou por um preço extra. É claro. 2 dias depois, eu e o Sr. Thomas estávamos em um carro, dirigindo por uma estrada cercada de verde. Chegamos a uma cidade pequena e tranquila, com casas bonitas e jardins bem cuidados. Victor morava em uma delas. Uma casa grande e moderna, cercada por um muro alto. Era a vida que o dinheiro roubado de mim e de Osvaldo havia comprado. O ódio subiu pela minha garganta, quente e amargo. Esperamos do outro lado da rua. Horas se passaram. Finalmente, um carro de luxo saiu pelo portão. O Sr. Thomas confirmou. Era ele. Nós o seguimos. Ele parou em um pequeno café no centro da cidade. Era a minha chance. Pedi ao Sr. Thomas que esperasse no carro. Entrei no café. O cheiro de grãos moídos enchia o ar. Victor estava sentado em uma mesa perto da janela, lendo um jornal. Ele parecia mais velho do que eu imaginava, com cabelos grisalhos e um rosto marcado pela preocupação. Ele não parecia um criminoso satisfeito, mas um homem assombrado. Respirei fundo e caminhei até a mesa dele. Senhor Victor? Perguntei. Ele levantou os olhos, surpreso. Sim, eu a conheço? Meu nome é Juraci. Eu sou a sogra de Arthur. O nome o atingiu como um soco. A cor sumiu de seu rosto. Ele largou o jornal. Eu não sei do que você está falando. Acho que você me confundiu com outra pessoa. Ele começou a se levantar. Eu não acho que confundi, eu disse, minha voz baixa, mas firme. Eu sei sobre o fundo de investimento. Eu sei sobre as contas no exterior. E eu tenho uma gravação sua e de Arthur em um bar, rindo de como foi fácil enganar os velhos. Ele congelou, a mão na borda da mesa. Ele olhou ao redor, para ver se alguém estava ouvindo. O que você quer? Ele sussurrou com raiva. Dinheiro? Eu quero justiça, respondi. Arthur está tentando tirar o meu neto da minha filha. Ele está destruindo o que restou da minha família. Você o ajudou a
fazer isso. Você tem uma escolha, Victor. Você pode se sentar comigo agora e conversar, e talvez encontrar uma maneira de consertar um pouco do mal que fez. Ou você pode sair por aquela porta, e a próxima pessoa com quem você vai falar será a polícia. Porque eu vou entregar a gravação e todos os documentos para as autoridades. Arthur pode ter dinheiro para bons advogados. Você tem? Ele me encarou por um longo momento, o cérebro trabalhando rápido, calculando as chances. Finalmente, ele cedeu. Ele afundou de volta na cadeira, um homem derrotado. Sente-se, disse ele. Contei a ele tudo. Contei sobre Osvaldo, sobre a perda da nossa casa, sobre a dor da minha filha. Falei por quase 1 hora. Ele ouviu em silêncio, o olhar fixo em sua xícara de café intocada. Quando terminei, ele parecia um homem que havia envelhecido 10 anos. Eu sabia que era errado, disse ele. A voz rouca. Arthur me convenceu. Ele era tão persuasivo. Ele disse que ninguém se machucaria de verdade, que eram apenas números no papel. Ele disse que vocês tinham muito dinheiro, que nem sentiriam falta. Ele riu, uma risada sem humor. Eu me arrependo todos os dias. O dinheiro, ele não traz paz, senhora. Ele só compra coisas. Eu não durmo uma noite inteira há 5 anos. O arrependimento não traz o meu marido de volta, eu disse friamente. Mas talvez suas ações possam trazer um futuro para o meu neto. O que você quer que eu faça? Ele perguntou. Eu quero que você testemunhe. Quero que conte a um juiz tudo o que me contou agora. Quero que confirme que a gravação é real e que Arthur planejou tudo desde o início. Ele hesitou. Isso vai me destruir. Eu vou para a prisão. Talvez, eu disse. Ou talvez, por cooperar, você consiga um acordo. Mas se você não fizer nada, eu garanto que vou levar você para o fundo junto com ele. Você tem filhos, Victor? Ele assentiu, os olhos marejados. 2. Então pense neles. Pense no tipo de pai que eles merecem. Um que cometeu um erro terrível, mas que no final tentou fazer a coisa certa. Ou um covarde que se escondeu atrás do dinheiro roubado enquanto outra família era destruída. Ele não me deu uma resposta naquele dia. Disse que precisava pensar. Eu deixei o número do Dr. Magalhães com ele e fui embora, sem saber se minha viagem havia sido um sucesso ou um fracasso. A resposta veio 3 dias depois. O Dr. Magalhães me ligou, a voz excitada. Juraci, você não vai acreditar. Victor entrou em contato. Ele concordou em testemunhar. Ele vai assinar um depoimento completo em troca de um acordo com a promotoria. Acabou, Juraci. Nós vencemos. Naquele momento, eu não sentia a euforia que esperava. Senti apenas um cansaço profundo, como se o peso de 5 anos de luta estivesse finalmente me deixando. Eu olhei pela janela do meu pequeno sobrado. Clara estava no quintal, ensinando o pequeno Arthur a andar de bicicleta. Ele ria, um som puro e feliz. Aquele som era por aquilo que eu havia lutado. A notícia do depoimento de Victor chegou aos advogados de Arthur como uma bomba. A estratégia deles ruiu. Não havia mais como negar. A máscara de vítima caiu, revelando o predador por baixo. A batalha pelo divórcio e pela guarda terminou antes mesmo de começar de verdade. Arthur, encurralado e enfrentando acusações criminais graves, não teve escolha a não ser ceder a todas as nossas exigências. Clara conseguiu o divórcio, a guarda total do filho e uma pensão que garantiria o futuro deles. Ele nunca foi para a prisão. Com seu dinheiro e seus advogados, ele conseguiu um acordo, cumprindo uma pena em regime aberto e pagando uma multa pesada. Para o mundo, a justiça pode não ter parecido completa, mas para mim, a verdadeira justiça não estava em vê-lo atrás das grades. Estava em vê-lo despojado de tudo o que ele valorizava. Sua reputação, seu status, a família que ele usou como fachada. Ele se tornou um pária. O homem cuja história era sussurrada em jantares e reuniões de negócios. Ele foi destruído socialmente, exatamente como eu havia planejado. Meses depois, a vida em nosso pequeno sobrado encontrou um novo ritmo. Clara conseguiu um emprego em uma pequena empresa de contabilidade. Ela saía todas as manhãs, com uma confiança que eu nunca tinha visto nela antes. Eu cuidava do meu neto. O levava para a escola, fazíamos biscoitos à tarde. A casa estava cheia de risadas de novo. A caixa de madeira escura, que antes guardava as provas da minha vingança, agora guardava as primeiras economias de Clara, a primeira pedra na fundação de sua nova vida. Uma tarde, eu estava no jardim, cuidando das minhas rosas, quando Clara chegou do trabalho. Ela se sentou ao meu lado no banco de ferro. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas observando o sol se pôr. Eu estava pensando no papai hoje, disse ela, suavemente. Acho que ele estaria orgulhoso
orgulhoso de nós. Eu também acho, respondi sentindo um nó na garganta. Sabe, mãe, ela continuou virando-se para mim. Por muito tempo eu achei que a sua vingança era sobre ódio, mas eu estava errada. Não era. Era sobre amor. O amor pelo papai, o amor por mim e o amor pelo nosso pequeno Arthur. Você não destruiu uma vida. Você salvou 3. Ela pegou minha mão e suas mãos não estavam mais frias. Estavam quentes e firmes. Eu olhei para nossas mãos unidas, as minhas enrugadas pelo tempo e pelo trabalho, as delas jovens e cheias de promessas. A justiça para Osvaldo não foi o fim da minha história. Foi a chance de começar a escrever a nossa, juntas. E enquanto o último raio de sol iluminava as pétalas das minhas rosas, eu soube, pela primeira vez em muito tempo, que havíamos encontrado a paz. A batalha havia terminado. Agora era apenas a vida. E ela era boa. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. E a minha está prestes a explodir. Descubra o que acontece no final dessa história. E prepare-se para o inesperado. O desfecho está mais perto do que imagina.